Ah, eita glória! Estou trazendo a quarta mensagem. Sua existência tem propósito. Hoje eu estou finalizando e para falar para você que você tem um propósito, que você não está aqui por um acaso. Na primeira mensagem nós falamos que Deus tem um plano inicial e com a queda, com o pecado de Adão, e é como se tivesse dado um stop, um pause, mas Jesus nos traz de volta. Através de Jesus, nós retornamos ao propósito de Deus. Aí depois nós falamos de quem você é, o que você tem nele, quem você é em Deus, o que você tem através de Jesus. Depois nós falamos sobre novo nascimento, sobre regeneração e adoção. E hoje eu vou dar uma ênfase para você. Eu vou dar uma ênfase lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz assim a palavra maravilhosa do nosso Deus, de um Deus que é bom. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e lavrar. Aqui em Gênesis, que quer dizer o princípio, conta que Deus pegou o homem e colocou no jardim para lavrar e cultivar e lavrar o jardim. Querido, você tem que entender, nós vamos hoje aprofundar sobre o propósito, sobre que você tem um propósito, você entender. Então aqui no princípio está falando que Deus criou o homem e colocou num jardim para quê? Para lavrar esse jardim, para cultivar esse lugar. Querido, e o Éden? Aonde que Deus colocou o homem? No Éden. O Éden nós podemos falar que é o lugar da presença. É uma atmosfera agradável. É a porta aberta. O Éden, lugar da presença, onde a presença de Deus ali está. Uma atmosfera agradável, um ambiente agradável preparado por Deus. E a porta aberta, céus abertos. O Éden é um pré-requisito que o homem e a mulher descubra e cumpra o seu propósito. A partir da presença. A partir da presença você vai fluir no seu propósito. A partir da presença você vai fluir no cultivar, no lavrar a terra, no guardar, que Deus também coloca o homem. A partir da presença. A partir da presença de Deus, você vai dar uma resposta ao seu propósito. Você vai entender o seu propósito, você vai entender quem você é. E como que você retorna ao propósito? Retornamos ao propósito através de Jesus. Do sacrifício de Jesus. Todo aquele que tem fé, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Querido, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, fala assim. Fala que nada havia brotado, pois Deus não fizera chover, e também não havia o homem para lavrar o solo. Que ainda não tinha vindo chuva de Deus sobre aquele lugar, que Deus não tinha derramado chuva sobre aquele lugar. Então não tinha brotado nada, não tinha nascido nada. E fala assim, por quê? Porque não tinha o homem para lavrar, para cultivar o solo. Então o Éden é a chuva de Deus. O Éden é um lugar, como eu falei, é uma atmosfera agradável, que vem chuva de Deus sobre a sua vida. E quando você, através de Jesus, quando você retorna ao propósito, quando você é reconciliado novamente com Jesus, quando Jesus novamente reconcilia com Deus, você está nessa atmosfera agradável, você está nesse ambiente da presença, para dar uma resposta para o seu propósito. Querido, e para a gente finalizar, eu quero ser breve hoje, nós vamos falar do exemplo de Jó, muito conhecido a história de Jó. Tiago 5,11 diz assim, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor o deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O início do livro de Jó, lá no Antigo Testamento, fala que ele perdeu tudo, que a sua família morreu, que ele ficou doente. E no final do livro, mostra que a sorte de Jó virou. Que ele passou por um período de tribulação, que ele passou por um período de adversidade. Mas a palavra que fala, Tiago fala na sua carta,
Fala assim, ó, olhe para Jó, que o quê? Que teve o quê? Paciência. E o Senhor mudou a história de Jó. Isso se aplica para nós nos nossos dias. Aos dias que estamos enfrentando. Fé, escuta isso. Fé é mais do que a capacidade de mudar as circunstâncias. Ela também envolve a capacidade de suportar o que enfrentamos, até que as circunstâncias mudem. É para nossos dias isso. É para nossos dias a gente olhar para a Bíblia que aponta ao caráter e a fidelidade de Deus, para olharmos para a vida de Jó. Que ele teve paciência e fé para enfrentar todas as adversidades, tudo que ele passou. Para quê? Que no final, para as circunstâncias serem mudadas. Olha o que está falando no livro de Jó 42, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuíra. Olha, no final do livro de Jó, fala assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Querido, então confiemos no Senhor de todo o coração, naquele que nos ama, um Deus que te ama e que é fiel. É fundamental acreditar no que a palavra revela sobre a natureza e o caráter de Deus. Não duvide do amor de Deus e do cuidado de Deus por você. Não duvide do amor e do cuidado de Deus. Querido, para mim eu estava refletindo isso daqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó. E depois ele fala no versículo 10. E devolveu-lhe o dobro de tudo que tinha antes. Não foi instantâneo assim. Que Deus, de repente, Jó fechou, abriu o olho e tudo estava perfeito. Não. O Senhor mudou a sorte de Jó. E Jó trabalhou, lavrou a terra, guardou a sua casa. E Deus foi movendo tudo à sua volta até ele for duplamente abençoado do que ele era antes. Então, tem um Deus maravilhoso, um Deus que te ama, que você pode confiar no amor e no cuidado dele. E tudo isso é acessível, o retorno à presença, o retorno ao lugar da presença, ao Éden de Deus, ao plano inicial, é através de Jesus o Cristo. Fica na paz, que Deus te abençoe, que a graça maravilhosa, a misericórdia do nosso Deus seja sobre você, para você enfrentar esses dias que nós estamos enfrentando, sabendo que a fé envolve a capacidade de suportar o que enfrentamos, até que as circunstâncias mudem. E tem um Deus que está junto com você, que te ama e é fiel, e não vai nos abandonar. E esse lugar, o retorno ao propósito, para dar uma resposta através de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.